Muitas pessoas que não estão despertas estão fortemente identificadas com sua forma física, e esse é apenas o nível 1 de sua identidade de forma. No momento que você perceber que você não está pensando, porque não pode perceber um espaço silencioso e pensar ao mesmo tempo, precisa haver algo em você que corresponde a esse espaço silencioso e que é o espaço interior da consciência. Surpreendentemente, isso também é uma forma de perceber quem você é no nível mais essencial, o mais fundamental. Porque você é essencialmente aquela presença silenciosa, aquela consciência que é a essência de quem você é a essência de cada pessoa nessa sala. E essa é uma percepção incrível. Ela transforma a maneira como você percebe a sua identidade, seu senso de identidade, porque talvez seja uma das questões mais importantes da vida. É por isso que os antigos gregos, na filosofia grega antiga, provavelmente voltando a Pitágoras, um dos ditados mais importantes que eles tinham, que na verdade está escrito no templo de Delfos, conhece a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais importantes em sua vida, saber quem você é. Agora, a maioria das pessoas pensa que sabe quem elas são, porque se identificam. Antes de mais nada, é claro que você tem um corpo físico, no nível da forma, e esse corpo físico é obviamente uma parte de quem você é. A percepção mais importante é isso. É tão essencial, não sei por que eles não ensinam na escola ou na universidade. A percepção mais importante é que existem duas dimensões para a sua identidade. Enquanto a maioria dos seres humanos no planeta, que são todos aqueles que não são ainda despertos, só se conhece através de uma identidade, de uma dimensão, e essa é a dimensão da identidade da forma. A identidade da forma começa com a forma física, e essa é a primeira coisa, claro, que você nota quando conhece alguém, um homem ou mulher com um corpo e uma aparência externa. E essa é a primeira coisa que você nota em si mesmo. Muitas pessoas que não estão despertas são fortemente identificadas com sua forma física. E esse é apenas o nível 1 de sua identidade. De forma positiva, algumas pessoas estão orgulhosas de seu corpo e aparência, olham para si mesmas e se comparam mentalmente com outros corpos que não são tão bonitos ou fortes, ou o que quer que seja. E estão fortemente identificadas com o corpo e a aparência. Tudo isso pode ser identificado negativamente como estar muito infeliz com a aparência do corpo. Isso é amplificado nos dias de hoje, através da tecnologia que os humanos desenvolveram. As selfies são muito populares nos dias de hoje e geralmente mostram aspectos do seu corpo ou aparência. Então você os envia para o maior número de pessoas possível. Então todos os seus amigos, incluindo centenas de pessoas que talvez você nunca conheceu, olham para o seu corpo ou aparência externa e se sentem mal porque você parece tão feliz, o que os deixa ainda mais infelizes do que já estavam. Para compensar isso, eles também pegam o telefone e tiram uma selfie para se sentirem bem. Você pode encontrar um fundo que faz as pessoas sentirem inveja, ou se mostra em um restaurante tendo uma refeição incrível.
essas coisas podem te manter ocupado e relativamente feliz nessa dimensão. Claro, mais cedo ou mais tarde, chega uma hora em que o corpo muda e a sua aparência estranhamente muda. E você pode pensar que os espelhos não são mais tão bons quanto costumavam ser, porque você não parece o mesmo de antes. Então há muitas opções abertas para você, mas você começa a ficar um pouco infeliz, porque se identificou com algo que não dura. E particularmente, as pessoas que tinham uma identificação corporal muito forte se tornam muito infelizes à medida que envelhecem. Muito infelizes. E ninguém lhes disse que tal identidade é extremamente limitada. De repente, o corpo que os fazia se sentirem superiores, agora se torna uma fonte de grande infelicidade. Esse é o destino de todos aqueles que não podem ir mais fundo para descobrir níveis mais profundos de quem eles realmente são. Eu nunca fui tentado a me identificar, mesmo quando era jovem, com o meu corpo, porque eu não era particularmente forte ou bonito. Então o que senti é que eu era inadequado, e isso foi uma fonte de sofrimento. No entanto, percebi que sou mais do que meu corpo. Também sou minha mente. Se não posso parecer mais forte e mais bonito do que a pessoa ao meu lado, eu posso ser mais inteligente, posso ter mais conhecimento. Então, o meu senso de identidade mudou. Em vez de físico, embora houvesse alguma identificação negativa com isso, meu senso de identidade em minha mente era algo mais seguro. Até a sua identidade na forma é a sua mente. Sua mente é todo o conhecimento acumulado e memórias, e assim por diante, que são mantidos vivos por processos do pensamento. Então, para compensar o meu corpo inadequado, eu leio tanto quanto possível para que eu possa fazer outras pessoas se sentirem inferiores. Porque eles não sabiam tanto quanto eu. Então eu ainda estava muito desconfortável, mas sempre que estava em um grupo de pessoas, eu imediatamente começava a falar coisas inteligentes e mostrava o quanto eu sabia para fazer as outras pessoas se sentirem menores. E isso é uma estratégia egóica normal. Era o ego que dizia, não falem tanto de mim. Claro que eu não estava feliz. Eu estava principalmente em um estado de anis, porque sempre havia pessoas que sabiam mais do que eu. Então havia outros que não sabiam mais do que eu, mas eles tinham algo mais com o que se identificar. Eles tinham uma posição social elevada, foram para a faculdade. Eu conheci alguns senhores e senhoras que não fizeram nada para merecer esses títulos. Eles nasceram com eles. Eles derivaram de uma parte significativa da identidade da sua origem social. Pessoas de classe alta. Isso basicamente significa a história familiar. Então eles se identificaram muito fortemente com isso e poderiam dar a eles um certo senso de superioridade em relação à maioria dos outros. E mesmo que os outros fossem mais inteligentes, você tinha muito mais classe, conhecia mais antecedentes de influência ou como quer que você chame.
Embora estejamos usando o idioma inglês na Inglaterra, mesmo a maneira como você fala, o seu sotaque, você imediatamente mostrará aos outros, talvez um pouco menos hoje em dia, mas quando eu era jovem e morava na Inglaterra, no momento em que você abria a boca, as pessoas já te julgavam sobre a sua classe social. Você era de classe trabalhadora, você era de classe média alta, e por isso muitos, é claro, fingiam tentar parecer ter uma classe alta. E de uma forma exagerada, isso é algo meio embaraçoso. Mas eles acharam que funcionou. As pessoas estão procurando por uma identidade. E o senso de identidade nunca é satisfatório. Elas estão sempre buscando por mais. Elas estão procurando por algo para fortalecer o seu senso de identidade. Fortalecer o senso de quem eles são. E o ego, basicamente, é isso. É exatamente isso que o ego é. É isso que ele quer. Ele quer ter um senso de identidade baseado na mente, baseado nas emoções que refletem a mente condicionada. Quando se fala de um grande ego, esse ego são pessoas que são muito destacadas na vida. Elas têm um ego enorme. Pensam que são as maiores e as mais maravilhosas e superiores a todo mundo. Isso pode ser um aspecto do ego. Mas há também um outro ego. Se você não tem material suficiente para se identificar, se você não tem maneiras de não ter mais conhecimento do que a maioria das pessoas, se você não tem um ótimo corpo ou aparência, se você não tem histórico de classe social, se você não tem posses, o que você faz então? Com o que você se identifica? Oh meu Deus, quem sou eu? Então o ego será muito inteligentemente salvo para uma espécie de identidade de vítima. Eu fui tratado tão injustamente em minha vida. Meus pais começaram a me tratar assim quando eu nasci. Esses aqui são os meus antecedentes terríveis. Na vida, eu sempre estive em desvantagem. Sempre fui uma vítima, ou você pessoalmente, você pode se identificar com todo o grupo social e dizer que sempre fomos vítimas e ainda somos. Não é? É claro que as pessoas têm isso. Existem indivíduos que nasceram em circunstâncias muito terríveis. Também existem em todos os nossos grupos pessoas que nasceram em circunstâncias ruins. Isso é sem dúvida uma verdade. O perigo é transformar isso em seu senso de identidade que o mantém preso em uma espécie de prisão muito sedutora. Há uma grande tendência hoje em dia para as pessoas terem uma identidade coletiva de vítima. E isso é muito sedutor para o ego. Você pode ler sobre isso na internet rapidamente. Como isso se torna cada vez mais na moda nos dias de hoje, ter uma identidade de vítima coletiva. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!